A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e nós estamos numa sequência falando sobre o poder da semente, o poder da semeadura. Temos visto que semear é uma lei espiritual, uma lei física que nos leva a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já sentiu que perdeu tempo? Que perdeu certas coisas? Você já teve aquele sentimento de desejar recuperar o tempo ou recuperar certas coisas perdidas ou roubadas? Fique até o final desse vídeo e eu vou te mostrar uma maneira de remir o tempo, de resgatar o que foi perdido. Eu sou o apóstolo Márcio e você está em Minutos Apostólicos. Hoje eu quero falar com você sobre resgatarmos o tempo, resgatarmos aquilo que foi roubado. Há uma maneira de resgatar o tempo. Fique até o final do vídeo e eu vou te mostrar uma maneira para você resgatar o tempo ou aquilo que foi roubado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 12. Gênesis 26, 12 diz que naquele tempo Isaac semeou naquela terra e colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Queridos, Isaac estava vivendo um momento difícil na sua vida. Ele estava vivendo um momento de seca. É assim que começa Gênesis 26. Há fome sobre a terra. Ele planeja até descer ao Egito, mas Deus aparece e diz para ele: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu prometi ao seu pai. E Isaac fica ali em Gerar, e em Gerar ele tem uma situação que o enrosca lá com Abimeleque, mas depois que aquela situação é resolvida, nós chegamos no verso de número 12 e vemos que Isaac semeou naquela terra. Agora, queridos, preste atenção. A terra estava passando por um momento de seca. Eu não sei quanto tempo ficou essa seca. Eu não sei quanto tempo Isaac de repente tentou semear sem colher coisa alguma. Eu não sei se Isaac também segurou as sementes esperando que a chuva viesse para que ele pudesse semear. Mas uma coisa eu sei, em determinado momento, Isaac se levanta. Ele confia na promessa de Deus, porque Gênesis 26, nos primeiros versículos, Deus diz para Isaac o seguinte: eu estou contigo, fica na terra, eu vou te abençoar. Isaac toma aquela palavra e então Isaac semeia naquela terra. Talvez todos ao seu redor estavam dizendo: Isaac, nós vamos perder a semente. Isaac, nós já perdemos sementes. Isaac, não é o tempo de semearmos. Nós já perdemos o tempo. Nós já perdemos sementes. Nós já perdemos outras colheitas. Uma coisa eu sei, naquele momento, Isaac decidiu: eu vou confiar em Deus e eu vou semear. E diz que, naquele ano, ele colheu 100 por um. Cada semente gerou 100 outras sementes. É uma colheita de 100 por um. Agora, isso nos dá uma lição e nos ensina como nós podemos remir o tempo, resgatar o tempo perdido e também resgatar aquilo que nos foi roubado ou aquilo que nós perdemos. Mas antes de nós revelarmos aquilo que o Senhor falou ao nosso coração neste dia acerca disso, eu quero que você semeie na minha vida. Dê o seu like, isso é uma semente. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer e alcançar outras pessoas. O seu like pode gerar 100 por um. Já fez isso? Agora vamos ver aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Eu vou ler aqui algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu creio que vai falar com você e vai te dar uma resposta. Aquelas sementes que Isaac semeou não foram sementes que geraram um por um,
mas foram sementes que geraram 1%. Isso para mim mostra que aquela colheita recuperou o tempo perdido, recuperou as perdas, recuperou aquilo que havia sido roubado da vida de Isaac. Mas não só isso, aquela colheita colocou Isaac numa condição de antecipação do futuro. Então vamos lá, uma colheita normal seria 1 por 1. Por que a Bíblia diz que foi 1%? Porque eu acredito que o normal seria 1 por 1. Mas lembre-se, talvez Isaac tenha tido perdas, tempo perdido, e ele precisava recuperar. Então o Senhor abençoou aquela colheita, que cada colheita foi 1%. Imagine que aquilo que de repente Isaac ia colher dentro de 100 anos, Isaac colheu numa única colheita. Imagine que aquilo que ia ser uma colheita de 100 dias, Isaac recuperou em um único dia. Então, queridos, Isaac experimentou algo sobrenatural que eu acredito que Deus quer que eu e você também experimente isso. Mas aquela colheita não apenas recuperou o tempo perdido, mas imagine que, e aqui eu quero que você entenda, aquela colheita colocou Isaac também numa condição de antecipação. Imagine que coisas que deveriam acontecer na sua vida, da parte de Deus, que daqui 10 anos aconteceriam, aconteçam esse mês, aconteçam nesse tempo. Deus possa fazer você viver coisas que você viveria há 15, 20 anos. Neste tempo, eu vejo que essas sementes que Isaac semeou, essa colheita, não só fez com que ele recuperasse as perdas do passado, mas que também antecipasse para ele o futuro. Agora, olha que interessante, Jesus diz que há sementes que geram a 30, a 60 e a 100. Pegue agora essa revelação do Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração que existem sementes que elas têm o poder de nos fazer recuperar o tempo perdido, recuperar aquilo que foi roubado ou que foi perdido. E não só isso, são sementes que podem antecipar o nosso futuro. Eu disse aqui no vídeo anterior, que está aí no canal, você pode assistir, que eu cometi muitas burradas, muito dinheiro eu joguei fora. Hoje eu poderia ter a minha casa própria, eu ainda não tenho, eu poderia ter outros bens, mas às vezes a gente fica se lamentando, mas hoje o Senhor me trouxe uma resposta e é como se Ele dissesse: Márcio, eu tenho sementes que podem fazer com que você recupere aquele tempo perdido, as coisas que você perdeu ou que foram roubadas ou tiradas de você lá no passado. E ainda não só isso, elas podem remir o seu tempo, mas elas também podem te lançar a você experimentar hoje coisas que você só experimentaria no futuro. Neste dia, o que o Espírito Santo quer ensinar para mim e para você? Que existem sementes especiais. Existem sementes que elas movem o tempo, elas recuperam o nosso passado, mas elas trazem para o hoje o nosso futuro. O que eu e você vamos fazer então? Nessa hora, nós vamos pedir: Senhor, dá-nos as sementes que são capazes de gerar a 30, a 60 e a 100. Sementes que são poderosas para recuperar o meu passado, recuperar as perdas passadas, mas também acelerar o futuro e trazer o meu futuro para hoje. São sementes que nós podemos dizer, sementes de restituição e de aceleração. Oh, querido, como isso é precioso, como isso é tremendo. Ah, Pai, nessa hora, na autoridade do Teu Filho e debaixo dessa revelação do Teu Espírito, nós pedimos agora para cada um desses nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo neste dia, que essas sementes comecem a vir agora, que essas sementes venham na minha vida, que essas sementes venham na vida dos meus irmãos. Oh, querido, receba agora de Deus essas sementes que têm o poder de gerar a 30, a 60 e a 100 para remir o seu tempo, mas para te lançar para um futuro. Mas você agora não só fique naquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus diz que
nós devemos ouvir e praticar. Qual vai ser a sua ação? Você vai orar, pedir essas sementes, e quando essas sementes chegarem na sua vida, você vai semeá-las. Você vai semear essas sementes, porque essas sementes elas têm o poder de remir seu passado, mas elas têm o poder de lançar para o futuro. Dessa forma nós te respondemos. Esta é uma das formas que nós podemos recuperar o que perdemos, mas também podemos provar daquilo que o Senhor teria para nós lá no futuro, hoje. Amém? Esse foi mais um Minutos Apostólicos. Deixe o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe e vamos juntos crescer no conhecimento do Senhor. Deus os abençoe e até o próximo Minutos Apostólicos.